Qual foi o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus? O que consta aqui na Bíblia, no livro de João, no capítulo 2, aonde mostra o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus, quando ele iniciou a sua carreira aqui neste mundo para a salvação da humanidade, para que os seus discípulos viessem a crer nele. Ele já tinha escolhido os seus 12 discípulos. Então, nesse meio tempo, o Senhor Jesus foi convidado para um casamento. Ao ser convidado, com certeza aceitou, porque foi ao casamento. E também foi com a sua mãe a esse casamento. Chegando nesse casamento, ao terminar o vinho, não é? O vinho, então a mãe de Jesus, não é? Veio até ele sabendo que ele era o Filho de Deus, não é? Mas, segundo o que está escrito aqui na palavra de Deus, o Senhor Jesus nunca chamou Maria de mãe. Não há nada escrito através das palavras do Senhor Jesus chamando Maria de mãe. Ele sempre descartou a Maria, mas sempre obedeceu a sua mãe. Jesus veio para obedecer, não é? Mas ele nunca chamou Maria de mãe, porque Maria não era mãe de Jesus. Maria foi usada simplesmente para trazer o Senhor Jesus a este mundo. Jesus só tinha pai e só tem pai, não tem mãe. Por isso é que o Senhor Jesus diz aqui, logo no início do capítulo 2 do livro de João, começa a dizer assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho, não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Mais uma vez, aqui Jesus mostra sempre que Maria, uma vez foram e chamaram, quando Jesus estava no templo a pregar o evangelho, não é, do reino dos céus, foram lá chamar a Jesus: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. O que é que o Senhor Jesus respondeu àquele que lhe foi chamar, levar, não é, o recado da sua mãe? Ele diz assim: minha mãe e meus irmãos são esses, não é, que fazem a vontade do meu Pai, que ouvem a palavra do meu Pai. Quer dizer, Jesus sempre descartou Maria, porque Jesus sabia que nos dias de hoje iam fazer de Maria uma deusa em vários países. E isso, não é, tem levado muitas almas à perdição, à idolatria. Todas as pessoas que têm crido em Maria não podem ser salvas pelo Senhor Jesus. Mas vamos continuar o espírito da palavra hoje, que é o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus, que é a transformação da água em vinho. Aqui vamos entrar num assunto que muita gente tem dúvidas nesta vida, não é? Os que creem no Senhor Jesus, os que frequentam a igreja, os que vivem a palavra de Deus. Muita gente, por ser nova na fé, e querem, um exemplo, abrir um negócio, digamos, um restaurante, e também sabendo que muita gente é contra a bebida alcoólica, sim, em parte, sim,
mas em parte não. O que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer, se você tem um negócio, não é? E você, digamos, que seja um restaurante, um outro negócio que venda bebida, e você que é cristã, você é crente, você acredita no Senhor Jesus, você tem o temor a Deus e você se encontra em dúvida: será que devo vender bebida alcoólica no estabelecimento que eu vou abrir ou não? Bom, o que o Senhor Jesus fez no seu primeiro milagre quando se manifestou ao mundo? Provando também, mostrando aos seus discípulos que ele era o Filho do Deus Altíssimo, não é? Porque os discípulos precisavam também de uma prova evidente para poderem crer nele. Então, podemos ver se o Senhor Jesus aqui, quando foi esse casamento, transformou água em vinho, após todos os convidados lá estarem, terem se fartado no vinho ter acabado e a mãe de Jesus chegar até Jesus e dizer-lhe a ele que não havia mais vinho, e o Senhor Jesus, obedecendo a sua mãe, mandou que os serventes, aqueles que estavam a trabalhar no casamento, não é? A servir os empregados, ou as pessoas, os convidados ali da festa, disse-lhe para trazer, não é? Digamos, umas vasilhas, uns vasos, não é? Encheram de água vários vasos, mandou tapar os vasos e depois mandou abrir os vasos e surgiu o melhor vinho, não é? Daquela festa, daquele casamento. E depois veio o responsável daquele casamento, não é? Tomava conta de todos aqueles empregados que estavam a trabalhar naquele casamento, não é? Quando aqueles empregados levaram o vinho até, né, o responsável, o chefe deles, e ao provar o vinho, disse, depois foi até o noivo e disse assim: então, não é? Guardaste o melhor vinho para o fim, não é? Normalmente se serve o melhor vinho primeiro e depois se serve o inferior, não é? Depois de todos terem bebido fartamente. Mas o Senhor Jesus transformou, né, aquelas águas num melhor vinho. O que é que eu quero chegar a um ponto, não é? Se o próprio Senhor Jesus, no seu primeiro milagre, transformou água em vinho, por que que você, que vai abrir o seu negócio, que você tem que vender álcool e você não quer vender porque você ouviu alguém falar que é para não vender bebida alcoólica? Talvez você ouviu uma profetisa, um pastor, alguém. Diga-lhe se o Senhor Jesus proibiu a venda de álcool, porque ele mesmo transformou a água em vinho. Por que você não pode vender vinho ou vender álcool, cerveja no seu estabelecimento? É você que vai beber a bebida alcoólica? Não. E mesmo que você bebesse, não é, um copo ou dois de vinho, creio que você não irá ficar bêbado ou bêbada. Por quê? O que a Bíblia condena, não é, são os bêbados. As pessoas que têm vício do álcool, não é? As pessoas que bebem. As pessoas, um exemplo, quando vão à igreja, muita gente se torna, parece, ignorante às coisas que estão escritas, não é? Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Às vezes se converte, não é? Em vez de ficar esperto, parece que fica burro, não é? Vão pedir às vezes até o entendimento, não é? Aos seus pastores, algumas profetisas que não são guiadas por Deus pelo Espírito Santo e diz assim: não, você vai abrir o seu negócio, não é? Para Deus abençoar, você não vai vender bebida alcoólica. E o que nós temos visto, muitos que seguiram esses passos, negócios caíram, não é? Por quê? Não é? Porque isso é falta de sabedoria. Deus, não é? É entendimento, é discernimento,
São as 7 manifestações, uma das 7 manifestações do Espírito Santo, do Senhor Espírito Santo, não é? Se você recebeu o Espírito Santo ou se você não tem, mas você vai saber. Se o Senhor Jesus transformou a água em vinho, por que você não vai vender vinho, né, no seu restaurante? Você vai destruir o negócio que você quer abrir. Não? Porque, na verdade, não é você que vai beber. Se por lei é permitido vender álcool, por que você não vai vender no seu estabelecimento? Na verdade, não é você que vai beber, são as pessoas que não creem em Deus, que vai frequentar o seu restaurante, é que vão beber. Mas esse não é problema seu. Isso não é problema seu. Você tem um negócio aberto, você tem que vender. Você tem um restaurante, um exemplo aberto, você tem que vender bebida alcoólica. Você vai destruir o seu negócio. Pensando, Deus vai abençoar, eu creio. Então, siga a sua fé. Não venda álcool. Não venda álcool. Então, e depois nós veremos. Se der certo, amém, graças a Deus. Vai em frente, continua assim. Mas você fica a saber que não é pecado nenhum você vender álcool no seu estabelecimento. Principalmente o estabelecimento que seja um restaurante ou algo semelhante. Não é? Porque, na verdade, não é você que vai consumir o álcool. E ainda que seja você a consumir o vinho, não é? Se Jesus transforma água em vinho, você pode beber vinho. Ou mesmo você pode beber cerveja. A Bíblia não condena isso. A Bíblia condena os bêbados, os que têm vício. Agora, se você já teve, antes de se converter, o vício do álcool, é melhor não tocar no álcool. É ou não é? Porque essa é a sua fraqueza. Então o diabo vai tentar te pegar por aí, para te destruir. Mas se você é uma pessoa que nunca teve vício no álcool, bebe sexualmente, porque gosta de beber um vinho, uma cerveja, por que não? Eu sei que essa conversa não agrada a muitos, principalmente a muitos pregadores e pregadoras, não é? Que na verdade são falsos profetas. Mas isso está escrito aqui. O Senhor Jesus também bebeu vinho, não é? Na Santa Ceia, o que eles beberam? Beberam foi vinho. Se fosse pecado, o Senhor Jesus não transformaria a água em vinho. O pecado em questão de beber o vinho, em questão da pessoa se embebedar. A partir do momento que você beber vinho e ficar bêbado, aí se classifica o pecado. Mas se você não se embebedar, ainda que beba 1 ou 2 copos, então é aceitável. Você para por aí. Não é? Isso se chama o equilíbrio, não é? Das coisas. Por isso é que hoje veio trazer essa palavra, para que você entenda, para que abra os seus olhos, para que você que quer abrir o seu negócio, o seu estabelecimento, se deve vender álcool ou não, não é? Você deve vender sim, porque a Bíblia não condena a venda de álcool, não é? Mas condena os bêbados, que não herdarão o reino dos céus. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Você quer abrir o seu negócio, vá em frente, porque Deus vai lhe abençoar. Não siga a cabeça dos outros, que não têm o entendimento, o discernimento da palavra de Deus e falam por falar. Não, você tem que conferir aqui na palavra de Deus. Como estou lendo aqui para o senhor e para a senhora, para quem esteja ouvindo essa palavra. Não é? Devo vender ou não? Deve-se, senhora. Há muitos testemunhos, não é? Eu sei de estabelecimentos que eu frequentei, não é? Porque alguém que foi crente dentro desse lugar deixou de vender álcool por achar que Deus não estava abençoando o seu negócio, não é? Tirou o álcool. Ao tirar o álcool, aí o negócio caiu e foi destruído. Por quê? Porque ouviu uma tal, digamos, profetisa alguém, uma mulher que pregava o evangelho. Quer dizer, alguém usado pelo diabo, não é? Não? Para tirar o álcool do seu negócio. Não faz sentido nenhum. Quem vende não é quem consome. Quem vai consumir são as pessoas que estão por aí, que normalmente bebem, não é? E se você não vender álcool, ele não vai frequentar o seu restaurante, não é? E se não frequentar, o seu restaurante vai cair. Quem vai é uma minoria de pessoas que vão ao restaurante e não consomem álcool.
Uma minoria. Então, você vai ter que abrir outro negócio que não venda álcool, não é? Então, faça assim, abra um negócio de comida que não é necessário, então, vender álcool. Você fica mais tranquilo. Se você não quer vender porque você quer seguir esse raciocínio, você tem medo. Não. Se você acha que algo está certo ou errado, faça a prova. E você terá certeza. Mas a certeza está aqui. O Senhor Jesus, naquela festa, transformou a água em vinho após ter terminado o vinho, não é? Todos aqueles convidados beberam o vinho e acabou. E Jesus transformou a água em vinho. O primeiro milagre do nosso Senhor Jesus. Por isso, você que quer abrir o seu negócio, vá em frente, não é? Desde que não seja você o bêbado, claro. Então aí você, né, vai viver no pecado porque você se tornou bêbado porque você bebe, não é? Porque a Bíblia só condena os bêbados, não é? Não condena quem bebe um copo de cerveja, nem quem bebe um copo de vinho. E a pessoa não pode se escandalizar ao ver alguém que crê no Senhor Jesus beber uma cerveja, um copo de vinho na hora da refeição, não é? Porque isso não é pecado. Pecado é beber e se embebedar, não é? Se você também comer muito, não é? Você comer além do que é normal, a Bíblia também condena, que é glutonaria. Os glutões também não herdarão o reino dos céus. Então você também não vai comer. Você achar que comer é pecado também, não é? Faz sentido ou não faz sentido, não é? Você come normalmente. Se existem obesos, não é? Pessoas gordas, é porque comem muito, não é? Vivem no pecado da glutonaria. Não herdarão também o reino dos céus. E outras várias coisas. Tudo que vai além do excesso é que é considerado pecado. Considerado pecado. E a pessoa perde a salvação, não é? E o corpo também paga o seu preço. E por isso é que hoje nem vou terminar o resto, porque isso está escrito aqui em João 2, no capítulo 2 do Evangelho, não é? De João, para que você possa ler toda a história aqui, não é? Da transformação da água em vinho do nosso Senhor Jesus. Espero que esse estudo tenha lhe ajudado e aberto os seus olhos em questão a esse assunto.